Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre o referencial histórico do behaviorismo. Behaviorismo vem da palavra behavior, que quer dizer comportamento, né? E nós vamos estudar sobre os fundamentos da teoria comportamental, né? E nós vamos começar falando de filosofia à ciência. Por quê? Porque esse assunto, a teoria comportamental, ela surgiu lá dentro da filosofia. Mas antes de partir para a psicologia, né, houve muitas discussões, né, sobre o comportamento dos seres humanos. Todas as ciências, como a astronomia, a física, a química, a biologia, tiveram sua origem na filosofia e eventualmente se separaram dela, né? E antes que a astronomia existisse como ciência, por exemplo, os filósofos especulavam sobre a organização do universo natural, partindo de suposições sobre Deus ou algum outro padrão de ideal. E através do raciocínio concluíam como seria o universo. Então, essas teorias surgiram dentro da filosofia, mas com o passar dos anos, né, cada ciência foi se separando da filosofia, né, e aí cada uma seguiu a sua área, por exemplo, a astronomia, a física, a química, a biologia e a psicologia também. Galileu, que viveu de 1564 a 1642, ele nasceu em Pisa, na Itália, no dia 15 de fevereiro de 1564. Ele foi um matemático, físico, astrônomo e filósofo. Ele fundamentou cientificamente a teoria heliocêntrica de Copérnico. Copérnico viveu de 1473 a 1543. O heliocentrismo diz que a Terra gira ao redor do Sol com certa periodicidade e velocidade. Por conta desse movimento, temos, por exemplo, as estações do ano e o dia e a noite. Ele inventou a luneta telescópica, idealizou o primeiro relógio e enunciou as leis que regem o movimento pendular. Ajudou a forjar noções modernas de velocidade e aceleração. Estão vendo que, assim, bem antes do Brasil ser descoberto, já havia teóricos, filósofos, estudiosos que já discutiam muitas questões. Então, se a gente parar para analisar, o Brasil ele é um país novo, porque muitas coisas já existiam antes da descoberta do Brasil. Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, ele nasceu em Londres, cientista, químico, físico, mecânico e matemático. Ele acrescentou conceitos como força e inércia, criando um poderoso esquema descritivo para a compreensão do movimento de corpos na Terra, assim como de corpos celestiais como a Lua. 4 de suas principais descobertas foram realizadas em sua casa. Isto ocorreu no ano de 1665, período em que a Universidade de Cambridge foi obrigada a fechar suas portas por causa da peste que se alastrava por toda a Europa. Na fazenda onde morava, o jovem e brilhante estudante realizou descobertas que mudaram o rumo da ciência e o teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação e a natureza das cores. Dentre muitas de suas realizações, escreveu e publicou obras que contribuíram significativamente com a matemática e com a física. Além disso, escreveu também sobre química, alquimia, cronologia e teologia. Nesta última área, chegou a analisar profecias bíblicas, em especial sobre o livro de Daniel e o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Newton também tinha um grande interesse pela escatologia, que é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. O raciocínio da filosofia parte de suposições para conclusões. Olha só. Se isto fosse assim, então aquilo seria
assim. Só que a ciência parte em uma direção oposta. E isto foi observado. Que verdade poderia levar a essa observação? E a que outras observações isso levaria? Né? Essas são questões que a psicologia ela desenvolve. Né? Se isso foi observado, que verdade poderia levar a essa observação? E a que outras observações isso levaria? A verdade filosófica, ela é absoluta. Se as premissas forem enunciadas explicitamente e se o raciocínio for correto, as conclusões seguem-se necessariamente. Só que a verdade científica, ela é sempre relativa e provisória. É relativa à observação e suscetível de não ser confirmada por novas observações. Porque o que a ciência procura é provar se é ou não é. Então, pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça, pode ser que ela não é confirmada, uma hipótese. Né? As suposições filosóficas se referem a abstrações, além do universo natural, por exemplo, Deus, harmonia, formas, ideais, tá? E etc. As suposições científicas, elas são usadas na construção de teorias e referem-se apenas ao universo natural e sua possível forma de organização. A ruptura da psicologia com a filosofia aconteceu não só nessa década de 40, né? Mas antes disso já aconteceram alguns eventos que levaram a essa ruptura. Mas até a década de 40 era raro encontrar uma universidade que tivesse um departamento de psicologia. E os professores de psicologia, em geral, se encontravam em departamentos de filosofia. Na última metade do século XIX, tornou-se costumeiro chamar a psicologia de ciência da mente. A palavra grega psique tem um significado próximo de espírito. Porém, mente parecia menos especulativo e mais acessível ao estudo científico. Mas como estudar a mente? Se a mente era uma espécie de palco ou arena, então deveria ser possível olhar dentro dela e ver o que estava ocorrendo. Era esse o sentido da palavra introspecção. Parecia aos psicólogos do século XIX que essa dificuldade poderia ser superada com bastante treino e muita prática. No entanto, duas correntes de pensamento se somaram para corroer essa visão, que foi a psicologia objetiva e a psicologia comparativa. A psicologia objetiva, para eles sentiam-se pouco à vontade com a introspecção como um método científico. Parecia muito pouco confiável, muito vulnerável a distorções pessoais. Era uma coisa assim, muito subjetiva. E um dos pioneiros da psicologia objetiva foi o psicólogo holandês Franciscus Cornelius Donders, que ele viveu de 1818 a 1889. Donders começou a fazer experimentos em que media o tempo de reação das pessoas exigido para detectar uma luz ou um som e então apertar um botão. Descobriu que as pessoas consistentemente levavam mais tempo para escolher o botão correto entre dois botões quando uma ou outra de duas luzes aparecia do que para apertar um único botão quando uma única luz aparecia. Argumentou que, subtraindo o tempo de reação simples, que é o mais curto, do tempo de reação de escolha mais longo, poderia medir objetivamente o processo mental de escolha.
Isso era um grande avanço sobre a introspecção, porque significava que os psicólogos podiam fazer experimentos de laboratório com os mesmos métodos objetivos utilizados pelas outras ciências. Outros psicólogos desenvolveram outros métodos que pareciam medir os processos mentais de forma objetiva. Gustav Fechner, que viveu de 1801 a 1887, tentou medir a intensidade subjetiva da sensação, desenvolvendo uma escala que se baseava na diferença apenas perceptível, a menor diferença física entre duas luzes ou sons que uma pessoa conseguia detectar. Hermann Ebbinghaus, que viveu de 1850 a 1909, mediu o tempo que ele próprio levava para aprender e depois reaprender listas de sílabas sem sentido, combinações de consoante, vogal, consoante, sem nenhum significado, a fim de produzir medidas de aprendizagem e memória. Todos esses experimentos, eles discutiam para tentar descobrir como eram os processos mentais do ser humano. Essas tentativas traziam em comum uma expectativa de que, ao seguir métodos objetivos, a psicologia poderia transformar-se em uma verdadeira ciência. Mas veio também a psicologia comparativa. Quando Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882, publicou sua teoria de evolução por seleção natural, em 1859, ele despertou um verdadeiro furor. Os seres humanos não eram mais vistos como entes à parte, separados das outras coisas vivas. Começava a se reconhecer que compartilhamos com antropóides, macacos, cães e até peixes, não somente traços anatômicos, mas também traços comportamentais. Assim, nasceu a noção de continuidade da espécie, a ideia de que, mesmo sendo claramente diferentes entre si, as espécies também se assemelham umas às outras, à medida que compartilham a mesma história evolutiva. Tornaram-se comuns as comparações entre outras espécies e a nossa. E assim nascia a teoria comportamental, que é a análise do comportamento através de quê? Através de observação. Observa-se, compara-se e tira-se as conclusões. Os psicólogos comparativos começaram a buscar informações e observações rigorosas, conduzindo experimentos com animais. Todo esse conteúdo está neste livro, Compreender o Behaviorismo, Ciência, Comportamento e Cultura. Através desta disciplina, nós estudaremos os fundamentos dessa teoria comportamental. Então, como vocês puderam ver, essa teoria começou há muitos e muitos anos, né, por teóricos que vieram da filosofia, né? Mas que nesse meio do caminho a psicologia se separou da filosofia para se transformar numa ciência comprovadamente, cientificamente provada e estudada.